O SGI, ele pode ser e deve ser aplicado para as grandes, pequenas, médias empresas, ou seja, ele deve ser aplicado para as grandes, para as pequenas, para as médias. Qual delas onde é que deve ser aplicado o SGI, Sistema de Gestão Integrado? Boa pergunta, hein, Jorge? Na verdade, para todo e qualquer tipo de empresa e tamanho, né? É muito importante a gente entender que, como o Jorge bem colocou, o processo de implementação de um sistema integrado, olhando para a qualidade, para a segurança e para o meio ambiente, ele traz benefícios para a organização, né? Então, lá no passado, o Jorge vai lembrar disso, nós tínhamos muito essa ideia de que as grandes empresas, né, as grandes indústrias, né, Jorge, é que tinham sistema integrado. As grandes indústrias é que tinham ali, porque tinham a necessidade de colocar o seu produto no mercado, tinham necessidade de atender a legislação ambiental e de saúde e segurança. E ao longo desses últimos anos, a gente entende que não apenas as grandes empresas, principalmente as empresas de pequeno porte, porque elas já começam a crescer de forma estruturada, né? De Sim. maneira estruturada. E hoje, pessoal, a gente precisa ter uma visão muito interessante de sistema integrado. O sistema integrado, ele proporciona confiabilidade da sua marca e do seu negócio. Ontem eu estava chegando aqui em casa, conversando com uma coordenadora minha, ela estava trazendo uma pontuação de um cliente, né, de uma situação. E aí eu disse para ela assim, eu irei registrar isso como uma não conformidade, né, e irei tratar isso dentro do sistema de gestão. E ela falou assim, mas você acha que é uma não conformidade? Eu disse, é algo que o cliente externou, ele quer uma melhoria em cima dessa pontuação dele. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que o sistema de gestão, ele não é para um desenho de uma empresa perfeita, mas é um desenho de uma empresa que precisa responder quando algo não sai da maneira que deveria ter acontecido. Então, isso gera uma confiabilidade para o cliente. Se o cliente sabe que nós temos, por exemplo, Jorge, um sistema de gestão de qualidade, ele espera que, se em algum momento houver um problema, seja na entrega de um produto ou na prestação de um serviço, nós iremos reagir àquilo, né? Ok. Se o cliente sabe que nós temos um sistema de gestão ambiental, ele tem a confiança de que o nosso serviço ou o nosso produto está sendo realizado sem impactos ao meio ambiente, né? Se o cliente sabe que nós temos um sistema de saúde e segurança, ele sabe que a nossa atividade será realizada sempre da maneira mais segura. Então, hoje, o sistema de gestão integrado ele pode ser aplicável a qualquer empresa de qualquer porte, né? Empresa que queira se posicionar de maneira diferente no mercado, empresa que queira ser mais competitiva e empresa que queira ter um padrão de execução da sua atividade, seja para entregar um produto, seja para entregar um serviço. E aqui no Brasil, Jorge, essa tendência tem crescido muito. Hoje, os processos de implementação que nós temos aqui no Brasil, eles são de empresas de médio e pequeno porte. Os Ok. processos de manutenção e auditoria, não. São empresas que já estão certificadas há bastante tempo, são empresas maiores, mas são empresas de médio e pequeno porte. E aí, Angola, como é que está esse movimento? Bom, aqui em Angola, esse movimento está, conforme disse anterior, eu diria que está saudável. Né? Está saudável porque o conhecimento, o interesse pelas pequenas, médias empresas tem sido bom. Hoje, as grandes empresas já se sentem obrigadas por aquilo que são os desafios que eles mesmos se propuseram, por aquilo que são os desafios que os parceiros apresentam,
E nós temos uma coisa também aqui que tem motivado bastante. Os acordos que Angola tem feito, as organizações em que Angola faz parte, que é além da ONU, né? Além da ONU, estou a falar necessariamente da União Africana, da região dos Grandes Lagos, da SADC. Agora estamos a trabalhar, Angola está a trabalhar também no sentido do mercado livre a nível da África. Então, isso tem levado, e aqui aproveito até para parabenizar o esforço também que o Ministério da Indústria, através do Dr. Carmo, tem feito. Antes estava a engenheira Olga, né? Engenheira Olga, que eu mando saudações para a engenheira Olga de Camba, e o Dr. Carmo dos Santos, se não errei o sobrenome, que tem estado a trabalhar arduamente para que Angola esteja preparada para esses desafios que vêm lá para frente, né? Então, que é a integração da Angola nessas organizações, nesses mercados, e alguns países como Botsuana, África do Sul já estão um bocadinho mais desenvolvidos nesses aspectos, e nós precisamos competir de igual. Então, respondendo à questão, as empresas hoje cada vez ganham interesse por isso. O próprio governo, através dessa organização que eu mencionei, que é o INIC, Instituto Nacional de Infraestrutura da Qualidade, também tem trabalhado para tal. Tivemos um input muito grande das empresas petrolíferas, muitas empresas médias e pequenas ganharam esse interesse, passaram a se reestruturar por conta das exigências das empresas petrolíferas. Então, também eu acredito, não tenho aqui dados, não tenho números, mas eu acredito que hoje as empresas que mais procuram serviços, que mais se certificam, têm sido as médias empresas, né? Não necessariamente as pequenas, mas as médias empresas. Até porque também, do ponto de vista de números, temos mais médias empresas do que grandes empresas. Mas ainda assim, eu acredito que tem sido bastante interessante. Alguém pergunta aqui uma coisa, sobre quais são as vantagens ou por que é mais vantajoso integrar os sistemas do que gerenciar separadamente. Eu vou responder essa pergunta e depois também passo para si, Jaciara, fazer algum acréscimo. Bom, integrar sistema de gestão, entendemos que é mais vantajoso porque ele centraliza dados, né? Ele reduz processos, elimina retrabalho e, na prática, isso aumenta a produtividade, né? Ou seja, isso, na realidade, no campo ou no dia a dia, aumenta a produtividade, melhora a comunicação entre as partes, entre os departamentos, fornece maior visibilidade também, né, em tempo recorde, e facilita a tomada de decisão e torna elas mais ágeis e mais seguras, né? Vou dar aqui um exemplo. Se uma empresa tem um formulário para fazer a verificação de algum trabalho, ela vai ter de ter, porque tem departamentos diferentes e tem a implementação do sistema separado, ele vai ter de ter um que é do departamento de segurança ocupacional, e normalmente o departamento de segurança no trabalho está junto normalmente eles juntam com o sistema de gestão ambiental, mas há aquelas empresas que têm o sistema de gestão ambiental à parte, tem o pessoal da segurança ocupacional também à parte, e tem o pessoal do sistema de gestão de qualidade. E um exemplo assim muito básico, eu diria, para certas atividades, tinha de ter 3 formulários, né, para fazer o acompanhamento, para fazer o controle, para fazer uma vistoria, seja o que for. Nem falamos ainda de auditoria como tal, teria que ter 3 formulários. E se nós tivermos um sistema de gestão integrado, nós não precisamos de ter 3 formulários, não precisamos de ter 3 pessoas necessariamente para fazer esse trabalho, mas nem teríamos 3 diretores, teríamos apenas um único departamento, teríamos apenas, que seria, no caso, aqui podemos dizer o sistema de departamento de qualidade, ambiente, segurança e ambiente, né? Departamento de qualidade, segurança ocupacional e ambiente. O termo pode mudar, uns que chamam segurança ocupacional, outros chamam segurança no trabalho, enfim, o termo pode mudar para cada organização. E teríamos simplesmente um único formulário, né? Então, repito, teríamos um único gestor,
um departamento, teríamos um só gestor, podíamos ter vários auditores e vários inspetores nesse departamento, mas não teríamos muita documentação, a empresa em si, porque nós não olhamos o departamento, olhamos a organização no todo. Então, a organização não teria vários documentos, seriam reduzidos, né? Do ponto de vista de processo, também seriam reduzidos os processos e as ações, os trabalhos também seriam, e evitaríamos retrabalhos, né? Evitaríamos retrabalhos. Então, tem muitas vantagens, eu aqui menciono algumas, e eu passo para si, Jaciara, se você quer com certeza acrescentar alguma coisa sobre as vantagens de ter o sistema de gestão separado em detrimento do integrado. Eu acho que você colocou super bem, Jorge, e eu acrescentaria, né, ao que você colocou, a questão das pessoas, da competência das pessoas, né? Então, quando você tem um sistema integrado também, as pessoas elas conseguem ter uma visão integrada. Então, na hora que você está capacitando a sua liderança, na hora que você está capacitando a sua equipe de trabalho, você desenvolve nas pessoas um senso de risco olhando para o sistema integrado. Então, às vezes, a tomada de decisão vai ser feita, por exemplo, a pessoa fala, mas espera aí, isso aqui pode ser bom para a qualidade, mas pode trazer um risco de segurança. Entendeu? Exato. Então, as pessoas começam também a desenvolver uma visão integrada do negócio. Né? Quando você vai para a alta direção, como você bem colocou, em vez de você ter ali 3 formulários, imagina a alta direção tendo 3 planilhas de indicadores, 3 sistemas de indicadores, quando ela pode ali unificar os dados num único sistema, numa única planilha e fazer uma análise da organização de uma maneira mais integrada. Então, o sistema integrado, ele proporciona essa visão, a visão organizacional muito mais estratégica. E isso, efetivamente, acaba sendo muito melhor, tanto para o trabalhador, para a liderança, para a alta direção, né? E como você bem colocou, em se tratando de auditorias, as práticas são também unificadas. Então, também é uma grande vantagem. Então, hoje, todas as vezes, né, Jorge, que algum potencial cliente nos aborda, nos pede uma reunião, nos pede uma conversa e nos traz esse questionamento, a gente sempre aconselha que o sistema seja desenvolvido de maneira integrada, né? Isso, inclusive, poupa bastante energia do lado também do cliente, então a gente entende que é a melhor prática a ser executada.